Esse vídeo vai nos ajudar a entender o método das cordas. Para utilizar o método das cordas, é necessário que a função seja contínua no intervalo AB e que a derivada segunda tenha um sinal constante, sendo que o produto da imagem dos intervalos seja menor que zero para um x zero dentro desse intervalo. Isso significa que a imagem, que dentro desse intervalo, a função desse x tem uma imagem zero, significa que tem uma raiz. Tá. O método da corda, vamos dividir o seguinte intervalo A e B por uma corda que une os dois extremos. Então, aqui está a função, e nós vamos visualizar essa função que vai do intervalo A até o intervalo B. Tá? E esse segmento que vai da imagem do A até a imagem do B é a minha corda. E esse é a interseção da corda com o eixo X, que vai ser a nossa aproximação. Com isso, o novo intervalo de busca, nós vamos abandonar o antigo A, que era o limite do intervalo, e vamos adotar X como sendo o novo limite do intervalo. Aí passaremos na interação de X até B. Então esse vai ser o novo A até B. E encurtamos o intervalo até encontrar a aproximação desse ponto, que é a interseção da função com eixo X, que é a nossa raiz. Então nós vamos nos aproximar, vamos cortar, vamos diminuir o intervalo até aproximar dessa raiz aqui. Vamos ver uma animação gráfica que explica isso. Primeira aproximação de X, a interseção da corda com eixo X. Cortamos o intervalo, passamos numa nova corda. Encontramos uma nova aproximação. Diminuímos, passamos uma nova corda e vamos aproximando. Fazendo essas interações, eu saio desse extremo, tenho a primeira aproximação da raiz, a segunda aproximação, a terceira, e vamos aproximando até chegar muito próximo dessa raiz aqui. Vamos seguir esse raciocínio, encontrando a interseção da corda com o eixo X, diminuindo o intervalo, passando por uma nova corda. Encontramos a interseção, diminuímos o intervalo, passamos uma nova corda. E achamos a interseção, diminuímos o intervalo, passamos uma nova corda. E assim é o processo de aproximação da raiz. A ideia é: nós vamos usar essa fórmula de recorrência. Ela surge exatamente no momento em que se acha a interseção. Se olharmos, nós temos uma semelhança de triângulo. Tá? Nós temos o triângulo menor e aqui embaixo temos um triângulo maior. Tá? Por semelhança de triângulo, como esse ângulo é igual a esse, tá? Igualando esses dois ângulos, a tangente desses dois ângulos, vamos obter essa fórmula bem aqui, que nós vamos chamar de fórmula de recorrência. O xn determinado a partir do passo anterior.
Então agora nasce uma questão. Quem é o B? Nesse caso, é o elemento que vai ficar fixo. Quem é esse B? Esse elemento que vai ficar fixo. E o xn é o elemento que vai se aproximar da raiz. Para decidir isso, nós vamos usar a segunda derivada. Então observe, vamos primeiro analisar esses dois casos daqui de cima. Onde a segunda derivada é positiva, significa que a concavidade é voltada para cima. Tá? Quando a derivada é positiva, o B vai ser ao fixo, vai ser aquele cuja imagem é positiva. Então a imagem de B é positiva, então B fica fixo. Aqui a imagem do A é positiva, então é o A que fica fixo e o B que se aproxima. Aqui o B fica fixo, o A que se aproxima. Esses dois casos, a concavidade é voltada para baixo, tá? Então a segunda derivada é negativa. Então, quando a segunda derivada é negativa, fica fixo quem tiver imagem negativa. O B tem imagem negativa, então ele fica fixo. Então, quem se aproxima é o A. O A tem imagem negativa, então ele fica fixo. Quem se aproxima é o B. Tá? Vamos ver um exemplo. Essa função x ao quadrado menos 3, vamos adotar 0,1 tolerância e o intervalo de 1 a 3. Então, está aqui o nosso intervalo, está aqui a função, aqui está a raiz que nós vamos procurar, ela está dentro desse intervalo. Extremo inferior do intervalo, extremo superior e o erro. Primeira coisa, a segunda derivada é maior que zero. A segunda derivada da função é 2, ela é maior que zero. Significa que a concavidade é voltada para cima, tá? Então nós vamos ter que a concavidade é voltada para cima e que a imagem de 3 ela é positiva. A imagem de 3 é positiva. Então o 3 vai ficar fixo. Tá? E quem vai se aproximar é o A, cuja imagem é negativa. Tá? Muito bem. Então o 3 é fixo. E o x0, que está equivocado, o 3 é fixo, porque a segunda derivada é positiva, com concavidade voltada para cima. Então, quem tiver imagem positiva, o f de x3 é positivo, então ele é fixo. E o xn passa a adotar como primeira aproximação a imagem do A, o A como primeira aproximação. Então, o que é que nós vamos fazer agora? O valor fixo é 3. Então, nós temos esse 3 e o f de 3. Nós já calculamos na interação anterior. O f de 3 vai ser sempre 6. Tá? O f de 3. 3 é o fixo, o B vai ser o fixo, e o f de B também é um valor fixo. Tá? O que nós vamos substituir? O x0, para calcular essa nova aproximação, o x, a gente adota essa nova aproximação, o x na linha 1. Eu vou precisar do x na linha anterior. Então, esse x0 bem aqui vai ser quanto? 1.
E o f de x0, eu calculo a imagem desse valor, vai ser o f de x0 é menos 2. Então esse valor aqui é menos 2 e esse valor é menos 2. E esse x0 é 1. Quando eu coloco esses valores aqui, eu vou obter como resultado 1,5. Se eu pegar esse valor e jogar dentro da função, eu tenho como imagem 0,75. O erro é esse valor menos esse em módulo, 0,5. Ele é maior do que a tolerância, então vou ter que calcular uma nova aproximação. Para calcular essa nova aproximação, o que é que nós vamos fazer? Eu vou usar esse aqui, é o x2. Eu vou precisar utilizar a informação do x1. Então, esse valor x1 vai entrar aqui e esse valor x1 vai entrar aqui. Nós já explicamos que o b é o valor fixo. Então, ele é o 3, que é esse valor fixo. Nós explicamos lá por causa da derivada. E o f de b, se o b é fixo, a gente vai também usar a imagem dele. O f de x1, nós adotamos o x1, nós estamos calculando o x2, vamos usar o x1 e vamos usar a imagem dele. A imagem dele vai entrar bem aqui e aqui. Substituindo esse valor, o resultado dessa conta vai dar 1,6667. Coloco esse valor dentro da função e vou obter a imagem. O erro é este valor menos esse em módulo. Ele é maior do que a tolerância, então nós vamos ter que calcular esse valor aqui na próxima linha. Fazer uma nova aproximação. Para determinar o x na linha 3, eu vou precisar usar essa expressão. Vamos lá. Quais são os valores fixos? O b é fixo e a imagem do b, que é o f de b, é fixo. Então isso aqui já nós definimos lá quando fizemos aquela análise na segunda derivada. Para calcular o x na linha 3, que é esse valor, eu vou precisar da informação do x2, que é o x na linha anterior, que é esse valor. Esse valor vai entrar aqui, bem aqui, que é o x2, e esse valor vai entrar bem aqui, x2. E a sua imagem, a imagem desse fx aqui, vai entrar aqui e vai entrar aqui. Substituindo e fazendo as contas, nós vamos encontrar a imagem 1,7143, o valor aproximado de x. Vamos pegar esse valor e jogar dentro da função e vamos encontrar menos 0,0612. O erro vai ser essa imagem menos essa, e nós tiramos o módulo, por isso que sempre vai aparecer positivo aqui. Esse valor é maior do que a tolerância. Se ele é maior do que a tolerância, então nós vamos precisar calcular uma nova aproximação. Para calcular essa aproximação, que é o x na linha 4, eu vou usar o x anterior, que é o x na linha 3, e sua imagem, que é o f de x3, aqui e aqui. O 3 é fixo e sua imagem também, o f de x3. Então, pegando o x3, que é esse valor aqui, colocando aqui, aqui, e sua imagem colocando aqui, aqui, fazendo essas contas, eu vou obter 1,7273. Pegando esse valor, jogando dentro da função, eu vou obter esse valor aqui. O erro vai ser exatamente esse valor, essa aproximação menos a anterior, dá 0,0130. É um pouco maior do que a tolerância, então vou ter que calcular mais uma interação. Para calcular essa interação, que é o x na linha 5 aqui, eu vou precisar do x na linha 4, essa informação aqui, que vai entrar aqui
e aqui. E também, vou precisar da imagem do x4, que vai entrar aqui e aqui. Lembrando, o B é fixo e o f de B também é fixo. Então, nós temos exatamente o x na linha 5, substituindo, eu vou encontrar o valor 1.7204. E eu vou jogar esse valor na função e vou encontrar 0,004. O erro é esse valor menos esse. Vai dar negativo, eu tiro o módulo, vai dar quanto? 0,0035. Ele é menor do que o valor que a tolerância que nós adotamos, é menor do que a tolerância. Então esse valor aqui vai ser a nossa aproximação, a nossa raiz aproximada. Isto porque esse erro é menor do que a tolerância.